Hoje, trago uma narrativa que desafiará tudo o que você conhece sobre Deus e espiritualidade. Neste vídeo, vamos explorar a incrível experiência de Raul Sanabria, que após sobreviver a um acidente quase fatal, descobriu verdades sobre Deus que a religião nunca lhe revelou. Prepare-se para uma jornada de revelações profundas e surpreendentes. Se você aprecia histórias que provocam reflexão e oferecem uma nova perspectiva do mundo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos conhecer a história de Raul e o que ele descobriu sobre a verdadeira essência divina. Olá, sou Raul Sanabria. Até alguns meses atrás eu era apenas mais um consultor de negócios em Houston, Texas. Nasci e cresci em San Juan, Porto Rico, mas me mudei para os Estados Unidos em busca de uma carreira promissora. Meu pai, Santiago, sempre foi um exemplo de força e determinação para mim, e eu queria honrar sua memória sendo bem-sucedido. A vida em Houston era uma correria constante, com reuniões, metas e clientes para satisfazer, e eu vivia em alta velocidade. Estava tão focado em alcançar o topo que, sem perceber, me afastei das coisas que realmente importavam. Minha espiritualidade e família ficaram em segundo plano. Cresci em um lar muito religioso. Meu pai era um homem profundamente devoto, com uma crença inabalável em um Deus justo, mas punitivo, sempre pronto para castigar qualquer deslize. Essa visão moldou minha infância, e com o tempo, me afastou da fé. Nunca consegui conciliar essa imagem severa com a ideia de um Deus amoroso e compassivo. Com o passar dos anos, minha fé tornou-se uma memória distante, enterrada sob camadas de pragmatismo e racionalidade. Tornei-me cético, focado apenas no mundo material e nos resultados que podia ver e medir, mas tudo isso mudou em um único instante. Um momento que começou como qualquer outro, mas terminou com a maior reviravolta da minha vida. Hoje, quero compartilhar com vocês a história de como um acidente quase me levou à morte, e como, durante esse breve encontro com o outro lado, descobri verdades sobre Deus, a vida e a espiritualidade que mudaram minha existência para sempre. Não sou um homem de meias palavras ou rodeios. Vou contar exatamente como aconteceu, da forma mais honesta e direta possível. Pode parecer inacreditável em alguns momentos, mas peço que ouçam com a mente aberta. O que vivi naquele dia mudou completamente minha perspectiva sobre a vida e a morte, e espero que minha história possa tocar vocês de alguma forma. Era uma manhã típica de Houston. O sol brilhava forte no céu sem nuvens, e o calor do Texas já começava a se fazer sentir, mesmo sendo ainda cedo. Eu tinha acabado de sair de uma reunião importante, e decidi caminhar até meu café favorito para um rápido intervalo antes do próximo compromisso. Enquanto andava pela calçada movimentada, meu celular tocou. Era um cliente importante, daqueles que você não pode ignorar. Atendi imediatamente e me concentrei na conversa, quase me esquecendo do mundo ao meu redor. Foi nesse momento de distração que tudo aconteceu. De repente, ouvi um barulho ensurdecedor acima de mim. Era como se algo pesado estivesse caindo. Levantei os olhos instintivamente, e no último segundo, vi uma enorme tábua de madeira despencando em minha direção. Não tive tempo de reagir. Foi tudo tão rápido que meu cérebro mal processou o que estava acontecendo. O impacto foi direto na minha cabeça. A dor. Meu Deus! A dor era insuportável. Era como se um raio tivesse atravessado meu crânio. Senti minha visão escurecer e minhas pernas cederem. Caí no chão duro da calçada, o celular escapando da minha mão e se espatifando alguns metros adiante. As pessoas ao meu redor começaram a gritar e se agitar. Ouvi vozes distantes pedindo uma ambulância e outras perguntando se eu estava bem, mas eu mal consegui ouvi-las. O mundo ao meu redor parecia estar se dissolvendo, como se eu estivesse afundando em um mar escuro e profundo. Enquanto lutava para manter a consciência, algo estranho começou a acontecer. Uma luz azul intensa começou a invadir minha visão periférica. Não era como nada que eu já tinha visto antes. Era uma luz diferente, que não machucava os olhos. Pelo contrário, ela parecia emanar um calor reconfortante, trazendo consigo uma sensação de paz que contrastava fortemente com a dor que eu sentia. Foi nesse momento que percebi que algo muito maior estava acontecendo, algo além da minha compreensão.
A luz azul foi ficando mais forte e mais intensa, preenchendo todo o meu campo de visão. A dor começou a diminuir, como se estivesse sendo lavada por aquela luz misteriosa. Lembro-me de pensar: isso é o fim? Assim tudo termina? Curiosamente, não senti medo. Pelo contrário, uma calma inesperada tomou conta de mim, quase como se estivesse prestes a começar uma jornada incrível. E então, tudo ficou escuro. Mas essa escuridão não durou muito. Logo, a luz azul que eu havia visto antes retornou, mais intensa do que nunca. Era como se ela estivesse preenchendo cada célula do meu corpo, envolvendo-me completamente. A dor que eu sentia momentos antes desapareceu por completo, substituída por uma sensação de calor e acolhimento que eu nunca tinha experimentado. À medida que a luz se intensificava, sentia algo estranho, como se meu corpo estivesse se dissolvendo. Não era assustador. Pelo contrário, parecia que eu estava me libertando de um peso que nem sabia que carregava. Eu me sentia leve, quase etéreo. De repente, percebi que estava flutuando, como se uma força invisível e benevolente estivesse me erguendo. Não havia medo, nem pânico, apenas uma profunda sensação de paz e curiosidade sobre o que viria a seguir. Foi então que ouvi uma voz. Era suave, quase um sussurro, mas ao mesmo tempo clara e reconfortante. "Está tudo bem?", disse a voz. Vou levá-lo para um lugar seguro." Havia algo naquela voz, uma bondade e compreensão que me fez confiar instantaneamente. Toda a ansiedade e medo que eu poderia ter sentido começaram a desaparecer. Enquanto flutuava, guiado por essa presença invisível, comecei a ver o mundo ao meu redor de uma maneira completamente nova. As ruas de Houston estavam lá embaixo, mas pareciam distantes, quase irreconhecíveis, como se eu estivesse observando uma maquete elaborada. As pessoas, os carros, os prédios, tudo parecia tão pequeno e insignificante daquela perspectiva. À medida que subia cada vez mais alto, a cidade se transformou apenas em um ponto de luz na vastidão de uma nova dimensão que se abria diante de mim. O tempo e o espaço, como eu os conhecia, pareciam não ter mais significado. Era como se eu estivesse entrando em um reino onde as leis da física não se aplicavam mais. A sensação era indescritível. Eu me sentia completamente livre, liberto de todas as preocupações e medos que carregava na vida terrena. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, eu me sentia verdadeiramente em paz. À medida que avançava nessa jornada surreal, comecei a perceber que estava sendo levado para algum lugar específico. Não sabia o que me aguardava, mas sentia no fundo do meu ser que seria algo extraordinário. Algo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a vida, a morte e o universo. Enquanto a cidade de Houston desaparecia completamente da minha vista, me vi entrando em uma dimensão além de qualquer compreensão humana. Era um lugar de beleza indescritível, tão vasto e majestoso que me deixou sem fôlego, embora eu não estivesse realmente respirando naquele momento. Ao meu redor, planetas e estrelas brilhavam com uma intensidade e beleza que eu nunca tinha visto antes. As cores eram mais vivas do que qualquer coisa que já tinha experimentado na Terra. Azuis mais profundos que o oceano mais puro, vermelhos mais intensos que o pôr do sol mais dramático, e cores que eu nem sabia que existiam. Cada estrela, cada planeta parecia pulsar com vida própria. O mais impressionante era a sensação de paz profunda que permeava tudo ao meu redor. Era como se o amor e a harmonia fossem as forças primárias que regiam aquele lugar. Não havia medo, nem ansiedade, apenas uma sensação de pertencimento e aceitação total. De repente, vi à minha frente uma escadaria, mas não era uma escada comum. Parecia ser feita de uma substância que era ao mesmo tempo sólida e etérea. Os degraus brilhavam suavemente, como se fossem feitos de luz cristalizada. Cada degrau parecia me convidar a subir, prometendo revelar mais maravilhas. Comecei a subir a escada, e a cada passo, me sentia mais leve. Era como se cada degrau estivesse me purificando, removendo camadas de preocupações e medos que eu nem sabia que carregava. Um aroma fresco e floral enchia o ar, lembrando-me vagamente dos jardins da minha infância em Porto Rico, mas 1000 vezes mais intenso e reconfortante. No topo da escada, encontrei uma ponte de pedra branca. A pedra parecia quase translúcida, emitindo uma luz suave e acolhedora. De cada lado da ponte, flores de cores vibrantes floresciam, emanando uma luz própria que dançava no ar.
Abaixo da ponte, água cristalina corria suavemente, produzindo um som que era como uma música celestial. Enquanto atravessava a ponte, senti uma paz que não pode ser descrita com palavras humanas. Era como se cada passo estivesse me levando para mais perto de algo ou alguém. Eu sabia, no fundo do meu ser, estava prestes a vivenciar algo que transformaria minha vida para sempre. Do outro lado da ponte, uma luz intensa me esperava. Era tão forte que deveria ter me ofuscado, mas, de alguma forma, eu conseguia olhar diretamente para ela sem sentir desconforto. A luz parecia me chamar, e eu me sentia atraído a me aproximar. À medida que chegava mais perto, comecei a perceber formas dentro da luz. Eram silhuetas que pareciam familiares, embora eu não pudesse identificá-las de imediato. Meu coração acelerou, ou pelo menos, foi essa a sensação que tive. Estava prestes a encontrar alguém ou algo que eu sabia que mudaria tudo. À medida que me aproximava da luz brilhante, as silhuetas começaram a se definir. Meu coração, ou o que quer que fosse naquele estado, deu um salto quando reconheci as figuras. Eram meus parentes falecidos, pessoas que eu não via há anos, algumas que eu nem conhecia em vida. A primeira pessoa que reconheci foi meu pai, Santiago. Ele estava exatamente como eu me lembrava, mas ao mesmo tempo diferente. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria e bondade que iam além do que eu conhecia. Ele sorria para mim. Um sorriso repleto de amor e aceitação que aqueceu meu ser inteiro. Ao lado dele, vi minha avó paterna, que havia falecido quando eu era criança. Ela parecia muito mais jovem do que nas fotos que eu tinha visto, com um rosto suave e radiante. Havia outros rostos familiares, tios, primos, amigos que partiram cedo demais. Todos sorriam para mim, seus olhos cheios de amor e compreensão. Sem hesitar, corri em direção ao meu pai. Era como se toda a distância que a morte havia colocado entre nós tivesse desaparecido num instante. Quando o abracei, senti uma alegria que não experimentava desde que ele havia partido. Era um abraço que transcendia o físico, como se nossas almas estivessem se unindo. Meu filho, ele disse. Sua voz exatamente como eu me lembrava, mas de alguma forma mais clara, mais pura. Estou tão orgulhoso de você. Essas palavras me atingiram como uma onda. Quantas vezes desejei ouvi-las, quantas noites passei me perguntando se estava honrando sua memória, se estava vivendo como ele esperava. Pai, comecei minha voz embargada de emoção. Sinto tanto a sua falta. Tenho tantas coisas para te contar. Tantas perguntas. Ele sorriu, colocando a mão no meu ombro. Eu sei, filho, sei de tudo. E quero que você saiba que sempre estive com você, mesmo quando você não podia me ver ou sentir. Minha avó se aproximou, seu sorriso gentil me enchendo de uma paz que eu nunca havia experimentado. Meu querido, ela disse. Você cresceu tanto. Estamos todos tão orgulhosos de você. Olhei ao redor, para todos os rostos sorridentes. Era como uma reunião familiar, mas muito mais profunda e significativa do que qualquer uma que eu já tinha experimentado na Terra. Não havia julgamento, ressentimentos ou mágoas antigas, apenas amor puro e incondicional. Meu pai, no entanto, tinha um olhar sério quando voltou a falar. Hal, meu filho, você precisa saber que ainda não é sua hora de ficar aqui conosco. Senti um aperto no peito. Como assim? Não era minha hora. Eu estava tão feliz ali, tão em paz. Como poderia voltar? Você ainda tem uma missão a cumprir na Terra, continuou meu pai. Há pessoas que precisam de você. Coisas importantes que você precisa fazer. Olhei para os rostos ao meu redor, todos assentindo em concordância. Minha avó se aproximou novamente, seu toque suave em meu braço transmitindo conforto. Não se preocupe, querido, ela disse. Estaremos sempre aqui esperando por você. Mas agora, você precisa voltar e viver a vida que lhe foi dada. Eu queria protestar, queria ficar ali com eles naquele lugar de paz e amor, mas algo dentro de mim sabia que eles estavam certos. Havia algo inacabado, algo importante que eu precisava fazer. Lembre-se, filho, meu pai disse, seus olhos brilhando com sabedoria. O amor que sentimos por você não conhece limites de tempo ou espaço. Estaremos sempre com você, guiando seus passos. Com um último abraço coletivo, senti que era hora de partir. Mas antes de me afastar, meu pai segurou minha mão uma última vez.
Há mais coisas que você precisa ver e entender antes de voltar, ele disse. Esteja aberto, filho. O que você está prestes a experimentar mudará sua vida para sempre. Com o coração cheio de amor e os olhos marejados, me afastei deles. Enquanto suas figuras desapareciam na luz, senti uma nova presença se aproximando. Era algo diferente, algo ainda mais poderoso e majestoso do que tudo que eu havia experimentado até então. Enquanto me afastava dos meus entes queridos, senti uma mudança. Ao meu redor, o ambiente parecia inundado por uma luz que, embora já fosse intensa, tornou-se ainda mais brilhante. No entanto, essa luminosidade não era ofuscante nem desconfortável. Era como se cada partícula do meu ser estivesse sendo envolvida por uma energia pura e amorosa. Subitamente, percebi que estava na presença de algo, embora não houvesse uma forma definida que eu pudesse descrever em termos humanos. Era mais uma sensação avassaladora de estar diante de uma entidade imensamente grande e poderosa. Naquele instante, soube, com uma certeza que transcendia qualquer lógica, que estava diante de Deus. Mas não era o Deus que eu havia imaginado ao longo da minha vida, nem o Deus severo e punitivo que meu pai, Santiago, me ensinara a temer. Esta presença era puro amor. Era como se todo o amor do universo estivesse concentrado em um único ponto, irradiando aceitação, compaixão e compreensão infinitas. Não havia julgamento, nem condenação. Apenas um amor tão profundo e incondicional que me fez cair de joelhos. Ou, pelo menos, essa foi a sensação que tive naquele estado não físico. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu me dava conta de quanto havia me equivocado durante toda a minha vida. Todas as vezes que me afastei da espiritualidade, todas as vezes que duvidei ou questionei a existência de um poder superior, tudo isso parecia tão insignificante agora. Foi então que ouvi uma voz. Não era uma voz convencional. Não era uma voz convencional. Era como se as próprias moléculas do ar, se é que havia ar naquele lugar, vibrassem com uma mensagem direcionada diretamente à minha alma. Meu filho, disse a voz. E o amor contido nessas duas palavras era mais do que eu poderia suportar. Você tem caminhado por tanto tempo com os olhos fechados. Mas agora é hora de ver a verdade. Eu queria falar, queria fazer 1000 perguntas, mas me senti incapaz de formar palavras. Não era necessário. A presença divina parecia entender cada pensamento, cada emoção que passava por mim. O que você conheceu como Deus na Terra é apenas um pálido reflexo da verdade, continuou a voz. Os humanos, em sua limitada compreensão, criaram uma imagem distorcida. Eu não sou um juiz severo nem um rei distante em um trono. Eu sou o amor que permeia toda a criação. Essas palavras ressoaram em mim com uma força incrível. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo reconfigurada para compreender essa verdade fundamental. Você não precisa temer, a voz continuou. Não há punição eterna, não há condenação. Há apenas amor, aprendizado e crescimento. Cada alma, em seu tempo, encontra o caminho de volta para casa. Eu me senti sobrecarregado. Todo o meu sistema de crenças, tudo o que eu pensava saber sobre Deus e a espiritualidade, estava sendo completamente transformado. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Mas então consegui finalmente formar um pensamento coerente. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que as coisas ruins acontecem se Deus é amor? A resposta veio não em palavras, mas em uma compreensão profunda que se espalhou por todo o meu ser. Vi que o sofrimento não era uma punição, mas uma oportunidade de crescimento, que as dificuldades da vida eram como as resistências em um exercício, fortalecendo a alma, e que, no final, todo o sofrimento seria transformado em compreensão e amor. Fiquei ali, imerso nessa presença divina, absorvendo verdades que iam além da minha capacidade de expressão em palavras humanas. Senti que poderia ficar ali para sempre, aprendendo e crescendo nesse amor infinito. Mas então, gentilmente, senti que estava sendo guiado para longe. Havia mais coisas que eu precisava ver e entender antes de retornar. E assim, relutantemente me afastei da presença divina, sabendo que nada seria o mesmo depois desse encontro. Enquanto me afastava da presença divina, ainda tentando processar tudo o que havia experimentado, percebi uma nova figura se aproximando. Era diferente dos meus familiares que eu havia encontrado antes, e diferente também da presença avassaladora de Deus. Esta figura tinha uma forma mais definida, mais humana. Era Jesus Cristo.
Mas ele não era nada parecido com as imagens que eu tinha visto em igrejas ou livros religiosos. Não havia coroa de espinhos, nem vestes elaboradas. O que vi foi um homem simples, vestido com roupas modestas, mas emanando uma luz e um amor que eram quase tangíveis. Seus olhos. Meu Deus! Seus olhos eram de um marrom profundo, cheios de uma compaixão e um entendimento que me deixaram sem palavras. Quando ele sorriu para mim, senti como se era como se o universo estivesse compartilhando um sorriso. Hal, ele falou. Sua voz era simultaneamente suave e poderosa. Não tema. Estou aqui para ajudá-lo a compreender. Senti vontade de me ajoelhar, de me prostrar diante dele, mas Jesus colocou a mão suavemente sobre meu ombro, impedindo-me. Não é necessário. Ele disse. Aqui somos todos iguais. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos filhos do mesmo Pai. Ele começou a caminhar, e eu segui sem hesitar. Enquanto andávamos, o cenário ao nosso redor mudava constantemente. Vi montanhas imponentes, oceanos sem fim. Florestas exuberantes, todas pulsando com uma vida e beleza além da compreensão humana. Você encontrou o Pai. Jesus comentou, referindo-se ao meu encontro anterior com Deus. Agora você percebe que ele não é o ser vingativo e punitivo que muitos na Terra acreditam que ele seja? Assenti, ainda sem conseguir encontrar palavras. Minha mensagem na Terra foi distorcida ao longo dos séculos, ele continuou. Eu vim para ensinar sobre amor, perdão e compaixão, para mostrar que o reino dos céus está dentro de cada um. Mas os homens, em sua limitação, transformaram essas verdades simples em dogmas complicados e regras rígidas. Enquanto ele falava, vi flashes da história da Terra, vi como as palavras simples de Jesus foram interpretadas e reinterpretadas, como guerras foram travadas em seu nome, como o medo foi usado para controlar as pessoas. Mas também vi como, apesar de tudo isso, o amor que ele ensinou continuava a tocar corações e transformar vidas. Hal, Jesus disse, parando e olhando diretamente em meus olhos, você tem uma escolha a fazer agora. Meu coração deu um salto, uma escolha. Você pode ficar aqui, neste lugar de paz e amor, ele disse, ou pode retornar à terra, levando consigo o que aprendeu aqui. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Permanecer ali, naquele lugar de amor e paz infinitos. Era tentador, muito tentador. Mas algo dentro de mim sabia que ainda não era a minha hora. Antes de decidir, Jesus disse, deixe-me mostrar algo a você. Ele estendeu a mão e tocou minha testa. De repente, fui inundado por visões do futuro. Fui inundado por visões do futuro. As visões que Jesus me mostrou eram tão vívidas, tão reais, que era como se eu estivesse realmente lá, vivendo aqueles momentos. A primeira coisa que vi foi minha mãe, Isabel. Meu coração se apertou ao vê-la. Ela estava sentada sozinha em uma cadeira de balanço, olhando pela janela de nossa casa em Porto Rico. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora estavam completamente brancos. Suas mãos, que eu me lembrava sempre ativas, fazendo algo, agora tremiam levemente em seu colo. Mas o que mais me chocou foram seus olhos. Aqueles olhos que sempre brilhavam de alegria agora pareciam opacos, cheios de uma tristeza profunda. Vi como ela passava seus dias, sozinha naquela casa grande demais para uma pessoa só. Vi como ela olhava para as fotos na parede, fotos de nossa família, de mim quando criança, de meu pai. E como lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enrugado. Mãe! Eu quis gritar, mas não tinha voz naquela visão. Quis abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que eu a amava, mas não podia. A cena mudou, e agora eu via meu filho, Miguel, meu garotinho, que eu deixava tantas vezes para trás enquanto corria atrás do sucesso profissional. Ele não era mais um menino, era um jovem homem, enfrentando desafios que eu nem imaginava. Vi Miguel lutando na escola sendo intimidado por outros garotos. Vi a dor em seus olhos quando ele olhava para a cadeira vazia à mesa de jantar, onde eu deveria estar sentado. Vi-o tomando decisões difíceis, sem ter um pai para guiá-lo ou aconselhá-lo. Uma cena em particular me partiu o coração. Miguel, agora um adolescente, estava sentado em seu quarto olhando para uma foto minha. Por que você teve que ir, pai? Ele murmurou, sua voz embargada de emoção. Eu preciso de você.
As visões continuaram, mostrando-me outros membros da minha família, amigos, colegas de trabalho. Vi como minha ausência afetava cada um deles de maneiras diferentes. Vi oportunidades perdidas de amor, de conexão, de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas não eram apenas visões de tristeza e perda. Jesus também me mostrou momentos de alegria e triunfo que eu poderia experimentar se voltasse. Vi-me abraçando minha mãe, seu rosto iluminado de felicidade. Vi-me ensinando Miguel a dirigir, rindo juntos de suas primeiras tentativas desajeitadas. Vi-me fazendo a diferença na vida das pessoas, usando minha experiência e conhecimento para ajudar os outros. Quando as visões terminaram, eu estava emocionalmente exausto. Olhei para Jesus, suas feições cheias de compaixão e compreensão. Agora você entende. Ele disse suavemente, sua jornada na terra ainda não terminou. Há muito que você ainda pode fazer, muitas vidas que você pode tocar. Senti-me incapaz de articular qualquer palavra. A percepção do impacto que minha ausência causaria, e do bem que ainda poderia fazer ao retornar, era esmagadora. Mas lembre-se, Jesus continuou. Se decidir voltar, não será fácil. Haverá desafios, dores e momentos de dúvida. Você carregará o peso do conhecimento adquirido aqui, sabendo que nem todos compreenderão ou acreditarão em sua experiência. Respirei fundo, ou pelo menos senti como se o fizesse naquele estado não físico. A decisão agora estava clara para mim. Eu sabia o que precisava fazer. Quero voltar, declarei com firmeza. Apesar da emoção, preciso voltar, por minha mãe, pelo meu filho, por todos aqueles que posso ajudar. Jesus sorriu, um sorriso cheio de amor e aprovação. Você fez uma escolha corajosa, Raul. E saiba que, independentemente do que aconteça, você nunca estará sozinho. Estaremos sempre com você, guiando seus passos. Com essas palavras, ele colocou a mão em meu ombro, e senti uma onda de força e coragem me preencher. Estava pronto para retornar e enfrentar o que o futuro me reservasse. No instante em que decidi voltar, senti uma mudança imediata no ambiente ao meu redor. A luz brilhante e acolhedora do outro mundo começou a se dissipar, dando lugar a uma escuridão que não era assustadora, mas reconfortante. Como um cobertor envolvendo minha consciência. Jesus sorriu para mim uma última vez, seus olhos cheios de amor e compreensão. Lembre-se, Raul, ele disse, sua voz ecoando enquanto sua imagem começava a desaparecer. O amor que você experimentou aqui está sempre com você. Carregue-o em seu coração e compartilhe-o com o mundo. Senti como se estivesse caindo, mas não havia medo. Era mais como se estivesse sendo gentilmente guiado de volta ao meu corpo, como uma pena flutuando suavemente no ar. Conforme descia, comecei a sentir sensações físicas novamente. Primeiro, um formigamento nas extremidades dos dedos e dos pés. Depois, uma pressão no peito, como se alguém estivesse empurrando ritmicamente. Sons começaram a penetrar através da escuridão, vozes abafadas, bips de máquinas, o som característico de um hospital. De repente, senti uma dor aguda na cabeça, lembrando-me do acidente que me levou a essa jornada incrível. A dor era intensa, mas de alguma forma, a recebi como um velho amigo. Era um lembrete de que eu estava vivo, de que tinha conseguido voltar. Lentamente, com um esforço que parecia hercúleo, abri os olhos. A luz brilhante da sala de cirurgia me cegou momentaneamente, e pisquei várias vezes para ajustar minha visão. Rostos preocupados de médicos e enfermeiros surgiram em meu campo de visão, suas expressões mudando de tensão para alívio, ao perceberem que eu estava consciente. Ele está de volta, ouvi alguém exclamar. É um milagre! Quis falar, contar a ele sobre o que tinha vivenciado. Mas minha garganta estava seca e dolorida. Tudo o que consegui foi um gemido fraco. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, seus olhos gentis me examinando com cuidado. Senhor Sanabria, você pode me ouvir? Pisque 2 vezes se puder me entender. Concentrei todas as minhas forças e pisquei 2 vezes. Vi o alívio se espalhar pelo rosto dela. Você sofreu um acidente grave, ela explicou suavemente. Mas está tudo bem agora. Você está no hospital e vamos cuidar bem de você. Enquanto ela falava, senti uma presença reconfortante ao meu lado. Não podia ver nada com meus olhos físicos, mas sabia, no fundo do meu ser, que não estava sozinho.
As presenças amorosas que encontrei do outro lado ainda estavam comigo, me dando força para enfrentar o que viria pela frente. Os médicos continuaram a trabalhar ao meu redor, checando meus sinais vitais e ajustando equipamentos. Ouvi fragmentos de suas conversas sobre meu coração ter parado por vários minutos e sobre como era incrível que eu não tivesse sofrido danos cerebrais. Fechei os olhos novamente, exausto, mas profundamente grato. Tinha voltado, tinha uma segunda chance. E sabia que nada seria como antes. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram uma mistura de desafios físicos e revelações emocionais profundas. A recuperação foi difícil. Meu corpo havia passado por um trauma significativo, e levaria tempo para se curar completamente. Mas a cada dia, me sentia mais forte, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez da minha recuperação. O que deveria ter sido um longo período de internação se transformou em apenas algumas semanas. Eles não conseguiam explicar como o ferimento na minha cabeça, que inicialmente parecia tão grave, estava cicatrizando de maneira quase milagrosa, mas eu sabia. Sabia que não estava sozinho nessa jornada de cura. Sentia constantemente a presença amorosa que experimentei do outro lado me dando força, me ajudando. Ao enfrentar cada obstáculo, à medida que me fortalecia, comecei a ponderar profundamente sobre todas as experiências que havia passado. Cada amanhecer era um presente, uma nova chance de viver com gratidão e propósito. As preocupações que antes me consumiam, como sucesso profissional, status social e acumulação de bens materiais, agora pareciam tão triviais. Entendi que o amor e o apoio da família são verdadeiramente insubstituíveis. Minha mãe, Isabel, veio de Porto Rico assim que soube do acidente. Vê-la ao meu lado cuidando de mim com tanto carinho, me fez perceber o quanto eu havia negligenciado nosso relacionamento nos últimos anos. Prometi a mim mesmo que isso mudaria. Meu filho Miguel também esteve presente durante toda a minha recuperação. Ver o medo e o alívio em seus olhos me fez entender o quanto ele precisava de mim. Não apenas como provedor, mas como pai, amigo e guia. Jurei que seria mais presente em sua vida, oferecendo todo o amor que redescobri em mim. A experiência também transformou completamente minha visão sobre Deus e a espiritualidade. O Deus que conheci não era o ser distante e punitivo que me ensinaram a temer, mas uma fonte inesgotável de amor e aceitação. Essa nova compreensão me trouxe uma paz que nunca havia experimentado antes. Comecei a me reconectar com minha espiritualidade de uma forma diferente, não através de rituais vazios ou dogmas rígidos, mas por meio de uma conexão direta e pessoal com o divino. Meditação, oração e atos de bondade tornaram-se parte integral do meu cotidiano. Ao compartilhar minha experiência com amigos e familiares, percebi que nem todos entendiam ou acreditavam no que eu havia vivido. Alguns achavam que era resultado do trauma, outros que eu estava confuso devido aos medicamentos. Mas isso não me incomodava. Eu sabia a verdade no meu coração, e isso era o que importava. Decidi usar minha segunda chance para fazer a diferença na vida das pessoas. Comecei a trabalhar como voluntário em um hospital local, oferecendo conforto e esperança para pacientes em estado terminal. Compartilhava com eles o que havia aprendido sobre a vida após a morte e sobre o amor incondicional que nos aguarda do outro lado. Também mudei minha abordagem no trabalho. Em vez de buscar apenas o lucro e o sucesso pessoal, comecei a procurar maneiras de usar meus conhecimentos e habilidades para beneficiar a comunidade. Iniciei projetos de responsabilidade social na empresa, incentivando meus colegas a se envolverem em causas importantes. Cada desafio que enfrento agora, encaro com a certeza de que não estou sozinho. Sei que há uma força maior me guiando e protegendo. E sei que, independentemente do que o futuro me reserve, o amor que experimentei naquela jornada para além deste mundo estará sempre comigo, me conduzindo pelo caminho certo. Minha experiência de quase morte não foi apenas uma reviravolta na minha vida, mas uma revelação de que o amor e a aceitação são os verdadeiros pilares da existência. Agora, vejo o mundo com novos olhos, valorizando cada momento e cada conexão. E é essa mensagem de amor incondicional que quero compartilhar com todos que cruzam meu caminho. Esta é a minha história. Uma história de morte e renascimento, de medo transformado em amor, de dúvida transformada em fé. E minha esperança é que, de alguma forma, ela possa tocar seu coração e inspirar você a viver cada dia com mais amor, gratidão e propósito.